Olá você! Seja muito bem-vindo ao Transparentes. E hoje, seguindo essa emoção que a gente acho que já estava definido Transparentes, né, mamãe? Esse projeto tão maravilhoso dessa nossa websérie. Mas seguindo toda essa história, enfim, hoje a gente vai falar, na verdade eu gostaria até que você, mamãe, falasse mais sobre esse tópico, porque é o seguinte, enquanto eu estava lá sendo operado, anestesiado, no hospital, não sei o quê, alguém ficou lá e conversou com as mulheres da casa da Claudete, que a gente já falou no vídeo anterior, as mulheres operadas de redesignação sexual ou outras cirurgias referentes à feminilização e à afirmação de gênero, e disso eu fiquei com inveja, porque eu queria ter conversado mais com as mulheres, também conversei bastante. É que é tudo. Mas narrativas de vida é a palavra, assim. São histórias de vida muito ricas que derramam humanidade. Então, compartilha com a gente, porque eu achei tão rico isso. Eu cheguei, quando a gente retornou, a gente chegou aqui em julho, no final de julho. E eu tava diferente. Eu tive a boa sorte de conversar com uma amiga de São Paulo, a gente está aqui em Belo Horizonte. E ela falou assim, Selma, você veio com muita riqueza de narrativas, de vida. E aí eu falei assim, nossa, é isso, a minha cabeça estava explodindo. Por quê, gente? Porque daqui da onde que a gente fala, do lugar de autista, de mulher trans, a gente olha para o lado e a maior parte das coisas que a gente vê é julgamento, é preconceito, é tudo diferente do que é ensinado por qualquer religião, que é amar o próximo. Não é julgar, esse próximo tem que ser assim, assim, assado para eu amar, não. O próximo tem que ser eu disfarçar de próximo, não umas coisas assim. Nada disso. Então, óbvio, gente, que eu estou fazendo a minha revolução humana a cada passo, a cada dia. Eu oro muito para não ser injusta, para compreender as pessoas, para que as pessoas me compreendam, para a gente formar uma sociedade melhor. E lá eu conheci realidades que me encheram de inquietação, mas de muita ternura também, de um desejo forte de que a gente perceba que todo mundo nasceu querendo ser amado e amar, querendo ser feliz. E aí eu conversei com algumas mulheres que lá estavam e que tinham feito cirurgias ou para o rosto ficar melhor, mais bonito, ou de busto, independente da cirurgia que fosse feita, tinham várias profissões. E tinham pessoas lá que moravam, várias pessoas que moravam no exterior e que no exterior tinham uma vida de acompanhante. E aí você fala assim, nossa, um jeito bonito de falar puta? Não. Porque até se a gente falar assim, a gente está julgando puta. E eu não quero fazer isso aqui, porque ninguém sabe da vida de ninguém. O que eu quero dizer é que existe sim executivos na Itália, executivos na França, executivos na América, né, nos States, que pagam para terem acompanhantes num jantar, numa reunião de negócios. Pode ou não haver sexo, né? Mas pode ser só de acompanhante para executivo. E quando você conversa com essas pessoas, vocês veem que aqui eram meninas pobres que foram expulsas de casa. Tão logo, aquilo que eu falei, sabe? Quando a família é a primeira dá o pontapé, tão logo elas se reconheceram diferente do que esperavam dela. Então, gente, é ser expulso com 13, 14 anos. Ninguém vê ali uma adolescente e uma criança.
todo mundo não, essas pessoas com um olhar que eu não consigo entender, vê ali pecado, aberração, não pensa no que Jesus fez o tempo todo, que é estender a mão, que Siddhartha Gautama ensinou pra gente, que vamos descobrir os sofrimentos do mundo para amenizar isso. Ou Nichiren falando que você deve respeitar a dignidade de toda a vida. Exatamente. E aí tinha uma em especial que topou conversar, e ela de boa falando sobre a vida dela, e ela foi expulsa e chegou em São Paulo. Gente, vocês não têm noção de como tem gaviões, como tem pessoas estranhas que não são vistas pela sociedade como as meninas ou meninos trans são vistos, e, no entanto, aproveitam-se deles. Marcam ponto, cobra, bate. Coisas que eu não imaginava ver numa websérie ou num seriado de televisão, de streaming. E a pessoa foi contando a forma como ela caía uma vez, se levantava. O que ela queria? Ela queria, da única maneira que a única fresta que a sociedade deu para ela, juntar um pouco de dinheiro para sair desse inferno que era aqui no nosso país, para ir para um outro país que acolhesse melhor. A gente pode talvez dar uma parada nesse episódio, porque eu tô mexida. Realmente é uma história, porque assim, é muito fácil do lugar assim de, tipo, eu não vivi isso, não vivi nada disso. Eu vivi validação, eu vivi crítica, eu vivi afastamento de pessoas muito próximas pós-cirurgia, eu vivi muita coisa. Mas é muito fácil falar, então tá lá porque escolheu, porque não sei o quê. Ou falar, essa é a vida melhor, essa é a vida... não, gente, vida é vida, eu não tô aqui pra isso. O que eu vi lá e o que eu convivi foram mulheres que respeitaram, que trataram bem, foram carinhosas comigo, isso eu vi. Companheiras. E aí, sororidade. Quando eu acabei de ouvir essa mulher que hoje, depois de 9 anos, voltava ao Brasil para fazer uma cirurgia e buscar a irmã, que a mãe tinha morrido, para a irmã estudar e ter melhor vida que ela pudesse oferecer para a irmã. Eu vi na minha frente um ser humano com os nossos sonhos, que lutou os nossos princípios, com os nossos valores, com os nossos sonhos, que independente de ter tirado dela todas as condições, ela lutou com as poucas armas que tinha e estava ali na minha frente um ser humano digno. Eu até arrepio, porque eu falo assim, olha, se eu não conseguiria viver as coisas pelas quais ela passou os 14, 15 anos, eu já não conseguiria. Mas ela chegar do alto, eu acho que ela estava com uns 30, com aquela narrativa, trazendo um futuro melhor para a irmã, eu fiquei impressionada. Uma outra, de uma cidade lá perto, uma família acolhedora, embora tentasse entender, de pais evangélicos, pastores, que nem por isso deixaram de acolher ou achar que ela fosse alguma aberração, que viram nela também, nas limitações dele, a forma de acolhimento, porque a linguagem cristã é uma só, é o amor. E ao mesmo tempo a gente vê que as oportunidades, cada uma se fez com base nas oportunidades. A gente tem um caso em particular, dois na verdade. Eu não acabei de falar esse casinho, não. Então essa que saiu de lá, ela estava com dificuldade porque as áreas que tinham melhor aceitação a ela, áreas profissionais, ela não estava dando conta de trabalhar. Então percebam, as empresas estão começando a ter diversidade e inclusão. É preciso, porque senão a gente empurra essas pessoas, que são pessoas como a gente, para uma marginalidade desnecessária e que tira dignidade do nosso país e divisas econômicas também. E tem mais um ponto, que foram as duas que eu mais me identifiquei. Uma delas, uma pesquisadora feminista, concursada, um cargo na área da educação. Seguiu a vida como Sofia, porque teve uma família que apoiou. E uma série de possibilidades de ação dentro
de estudar o feminino, de ser mulher, de entender como a profundidade a história do feminino e como a gente pode usar isso hoje na nossa ação, porque muitas vezes a gente fala assim, feminismo, isso, feminismo, aquilo, mas a gente esquece das bases, da origem do feminismo. Então, isso é uma coisa. E a outra, também de uma família que deu todo o suporte, de mulheres muito fortes, uma mãe nordestina e um pai europeu, hoje uma empresária também muito bem sucedida. Na Espanha. Eu tive contato com essas duas e foram contatos que me marcaram muito. A gente está falando aqui de vida. A gente está falando aqui de humanidade. A gente está falando aqui de pessoas que dão certo, que deram certo, porque em algum momento da vida elas resolveram não entregar as pontas e teve gente que... Os pontos, né? Não sei como é que fala. Os pontos. Os pontos. E teve gente que estendeu a mão. Então, quando você vê homofobia, transfobia, xenofobia, carangueirofobia, tudo de fobia, saibam o seguinte, não é nos dado o direito de hierarquizar e desprezar qualquer vida que seja. Nós, como sociedade, temos que nos acolher e fazer isso aqui dar certo e fazer o ser humano dar certo. Porque se você deu todas as chances, se o Estado cumpriu o papel dele e deu todas as chances, você pode falar em escolha. Caso contrário, não duvide. É a mão da gente que empurra pessoas dignas, honestas, maravilhosas para um caos que elas não mereciam. É isso, gente. E tenho dito. Eu não tenho mais palavras, eu vou encerrar esse vídeo, mas me dá um abraço, te amo. Gente, sintam-se abraçados e abraçados todos, todas, todos. Está vivendo alguma coisa complicada na sua família? Com relação à droga, com relação a um filho que não nasceu da maneira que você queria, qualquer coisa, gente. Só existe um jeito, pelo amor. 2, quando a gente resolve arregaçar as mangas e lutar, a gente encontra nossos parceiros. A gente não precisa estar sozinho. Conta com a gente, que a gente está por aqui. Não somos lá essas coisas não, mas a gente faz o possível para melhorar dia a dia. Até a próxima, pessoal!